O seu contrato com a Toyota por 3 anos, completando a segunda fila. Alonso, líder do campeonato com 74 pontos. Schumacher tem 51 pontos e larga com o 5º tempo. Sabe da importância do momento decisivo pelo qual está passando o campeonato. Aí você vê o complemento da classificação do campeonato, lembrando que o Raikkonen é terceiro com 33, o Fisichella tem 32 na 4ª posição do campeonato mundial de Fórmula 1. 29 graus a temperatura ambiente, 48 graus a temperatura da pista. É um clima muito diferente, digamos, para o Canadá. Já cheguei a fazer corrida em Montreal com 12 graus de temperatura, por exemplo, neste verão do hemisfério norte. Estamos, portanto, na volta de apresentação. Vamos para a largada, 9ª etapa do Campeonato Mundial. E olha, numa semana, 2 corridas. Semana que vem nos Estados Unidos, a Ferrari veio com um novo pacote aerodinâmico, veio com um novo motor, vivendo a expectativa de conseguir bloquear esse avanço quase incontrolável de Fernando Alonso, que vem de vitórias consecutivas, ganhou as últimas 3 provas e vem de 13 pódios seguidos na carreira, o piloto do Flávio Briatore. Os carros na volta de apresentação. A corrida serão 70 voltas pelos 4.361 metros da pista do Autódromo Gilles Villeneuve. Aí o Kimi Raikkonen larga na segunda fila com o 3º tempo. O Kimi Raikkonen tendo o Trulli ao lado dele. Veja como o Alonso balança, é a forma característica do Alonso, dá a impressão de vez em quando que ele vai perder o controle ali. E aí o Fisichella, sobre as 2 Renault, uma informação que passou o Briatore ontem, depois que os 2 pilotos da Renault conquistaram as primeiras posições. Eles estão liberados para brigar pela vitória. Só não podem se envolver os 2 num acidente e botar tudo a perder. Será? Respostas a partir de agora para o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, neste clima de Copa do Mundo, e você também ligado na Fórmula 1. Aí o Fernando Alonso na posição de honra. Então Alonso largando lado de baixo do seu vídeo à direita, com o Fisichella no alto à esquerda. Aí o Kimi Raikkonen atrás dele e o Trulli ali à esquerda. São os 4 primeiros. Depois, na terceira fila, vem o Michael Schumacher. Você está de carona com ele, ele vai se posicionar ali do lado esquerdo, na mesma linha do pole position, com o Schumacher largando o Nico Rosberg com a Williams, com o 6º tempo. Aí você vê o Ross Brown. Olha que a Ferrari, pelos andamentos todos do fim de semana, pode estar preparando uma tática para uma parada, pelo menos no início da corrida, já que no Canadá há sempre a possibilidade da entrada do safety car mais vezes do que normalmente acontece. Vamos então para a partida. Vamos lá para as luzes vermelhas, para o início da 9ª etapa do Mundial de Fórmula 1. A expectativa do Tomita da Toyota ali olhando para os monitores. E a corrida vai começar no Canadá. 29 graus a temperatura, as luzes vermelhas acesas. Alonso ali à direita do seu vídeo, Fisichella do lado dele. Atenção, Brasil! Começa a 9ª etapa do Mundial de Fórmula 1. Larga muito bem o Alonso. O Raikkonen tenta sustentar a segunda posição, ganhar uma posição e conseguiu. Passou pelo Fisichella e o Raikkonen já é segundo. Fisichella terceiro, Trulli quarto. Nico Rosberg vem ali em quinto. Schumacher veio por fora, mas não conseguiu sustentar. Só veja que ele vem por fora. Aí Alonso, Raikkonen, Fisichella são os 3 primeiros. A largada passou em branco sem nenhum acidente. Lembrando que os brasileiros, o Rubens Barrichello e o Felipe Massa, largando na 5ª fila. Aí você vê as colocações do primeiro ponto de cronometragem. Alonso, Raikkonen, Fisichella, Trulli, Rosberg, Montoya. Aí Michael Schumacher, 7º. Perdeu posições. Button, 8º. Villeneuve, o 9º. É a primeira das 70 voltas do Grande Prêmio do Canadá. Ali o Klein também tentando ganhar posições. E o Raikkonen em cima do Alonso. Veja que eles estão já no grampo e vão daqui a pouco rasgar pela reta que antecede a chicana. Aí Alonso, Raikkonen, Fisichella, Trulli. Eles vão agora para a freada. Vamos acompanhar o complemento da primeira volta antes das participações do Reginaldo Leme. Opa! O Trulli foi por dentro e agora o Montoya tenta, veja aí, o Montoya bota do lado, vai tentar a ultrapassagem, o Nico fica do lado direito com o Williams, o Montoya vem, os 2 praticamente lado a lado, bonita manobra, e agora o Nico segura bonito. Começa legal o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. De novo Montoya lado a lado com o Nico, e os 2 tocam, bota de lado, vai lá fora Williams.
Ficou no muro. Nico Rosberg acabou não sustentando o toque com o Montoya. Foi meio na marra a primeira batida, a primeira discussão. Será motivo para safety car já, com apenas uma volta. O Monteiro também foi lá fora depois do hairpin e é motivo sim para safety car. Safety car na pista, o Nico Rosberg, que fez um excelente treino, diz ele que se inspirou nos ensinamentos do pai, o campeão Keck Rosberg, que está no Canadá, e portanto a corrida está interrompida e pelo jeito o Montoya perdeu o bico do carro. O bico já está pronto aí para que o Montoya passe a trocar o bico do seu carro. Vamos acompanhar a chegada do Montoya para que nós possamos ter ali a dimensão do que quebrou. E aí os líderes ilesos, evidentemente, Alonso, Raikkonen, Fisichella, Trulli. No momento em que o safety car está na pista e o Monteiro está trocando ali também o bico do seu carro. Reginaldo Leme, a corrida começa com uma largada em que todo mundo passou ileso, mas logo na sequência a Williams que a gente está vendo aí do Nico Rosberg com o Montoya, os dois acabaram se tocando e o Montoya também pode ter a corrida comprometida, tá entrando nesse momento para trocar o bico do carro. A gente está acompanhando aí o Montoya. Vamos ver se é o bico mesmo. É, o bico vai sair e troca também o pneu do lado esquerdo. O bico não sai, saiu agora. Vamos acompanhar o trabalho da McLaren, fazendo o ajuste ali para que o Montoya possa voltar à pista. E cadê o pneu? Chegou. Bom, Reginaldo Leme. Momento de decisão do campeonato, muito importante para a luta pelo título da temporada. Alonso vai sobrando na turma, largou na pole e com o safety na pista ele continua na frente. Boa tarde, Reginaldo Leme. Boa tarde, amigo da Globo. O Alonso está sobrando na frente, menos do que se imaginava, porque o Fisichella chegou a dar uma queimadinha na largada e freou em seguida. Por isso, talvez, muito provavelmente, ele não deve ser punido, porque não tirou proveito disso, ao contrário. Quando ele deu aquela freadinha que ele percebeu que ele estava queimando, o Kimi pulou na frente dele e assumiu a segunda posição. O ideal para o Alonso é se o Fisichella estivesse em segundo, aí sim ele poderia, o Alonso, sumir mais tranquilamente. Porque o Kimi, com um carro que sem dúvida nenhuma provou que pode repetir a performance do ano passado, quando o Kimi Raikkonen ganhou essa corrida, inclusive, pode entrar na briga pela vitória. Agora, a Ferrari, isso é importante também, consciente da necessidade de reagir no campeonato a partir dessa corrida, que todo mundo sabe que na teoria ela tem, olha aí, você viu a queimadinha ali, né, queimadinha do Alonso. Olha lá, no momento que ele dá a freada, ele perdeu o time, né, para o Kimi Raikkonen assumir a segunda posição. Mas a Ferrari, consciente da necessidade de reagir a partir dessa corrida, nessa pista e em Indianápolis ela tem condições de lutar pela vitória, ela até, de certa forma, abriu mão da luta pela pole ontem, poderia abrir mão porque também achou que não ia conseguir, que era muito difícil conseguir, para tentar uma corrida estratégica de um pit stop só. O problema é que o safety car pode entrar muitas vezes. Nessa primeira, não altera nada, porque ninguém vai parar por causa de duas voltas, para reabastecer depois de duas voltas. Mas se o safety car entrar antes da Ferrari fazer a sua pretendida única parada na pista, ela pode estar prejudicada. Já saiu o safety car, a corrida recomeça. O Alonso, como sempre, conseguiu controlar bem a relargada em movimento, continua aí na frente. Nós vimos que o Fisichella realmente deu uma queimadinha, mas ele meteu o pé no freio. Jason Button ali, não, Montagne, a super agulha ali sempre. A gente vê o Honda grandão ali, fica aquela expectativa, mas é o Montagne abandonando com a super agulha. Faltando 67 voltas de um total de 70. Safety car já saiu. Alonso continua na frente com ele, o Kimi Raikkonen. Vem muito rápido o Raikkonen. Aí mantendo, pelo menos por enquanto, o Alonso ali à frente no seu campo visual. Veja que a diferença de apenas 441 milésimos. Aí vem sempre aquela pergunta: será que o Raikkonen está com peso diferente, está com combustível diferente? Para fazer uma estratégia diferente, está mais leve, por exemplo? Por que está chegando tão rápido? São perguntas que a gente vai tentando responder com os acontecimentos da corrida, ao longo da corrida, desta que é a 9ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Veja que o Raikkonen vem, eles contou na chicane ali, botou, o Montoya já voltou, está na pista também. Alonso é o líder, Raikkonen é segundo. O Montoya vem como um louco na expectativa de reconquistar posições depois de parar e trocar o bico. Tem uma bandeira amarela onde o Montoya passou ali.
A impressão é que a bandeira amarela lá naquela posição, se for, o Montoya poderá ser punido. Alonso, Raikkonen, Fisichella, Trulli, Michael Schumacher, Button, Villeneuve, Massa é o oitavo, aí o David Coulthard. A impressão que eu tive é que o Montoya realmente passou na bandeira amarela. A gente vai ficar na expectativa agora da posição dos comissários. Heidfeld é o nono, Weber é o 10º, Rubens Barrichello o 12º. Aí o Klein logo atrás dele é o 13º. E aí o Schumacher que está na 5ª posição atrás do Trulli. Veja que o Trulli está logo ali à frente dele. A diferença, a vantagem do Trulli de apenas meio segundo. E a Ferrari em tese mais pesada, né? Vamos ver se vai se confirmar mesmo. Talvez essa estratégia de parar uma vez só no Canadá. Luciano Burti. A corrida começa com safety car, com uma disputa de posição entre o Montoya e o Nico Rosberg. Aliás, eu já começo te perguntando nessa disputa de posição ali, algum culpado, Luciano Burti? Boa tarde a todos. Eu diria que o Fisichella, o Montoya é um piloto osso duro de roer. Você pode ver que para cima do Schumacher mesmo ele já foi duro, ele sempre é um piloto duro. Então o Nico devia estar pensando um pouquinho mais na corrida, são 70 voltas, ao invés de estar sendo precipitado em tentar defender a posição. Ele cometeu um erro, eu acho que o Montoya tinha a chance de conseguir ultrapassagem, então acredito que o Nico, na verdade, foi precipitado em não pensar na corrida toda. Então eu diria que foi um erro do Nico. Quanto à corrida, o Burti apareceu aí que ele está punido por ter queimado a largada, vai ter que fazer um drive-thru, que é aquela passagem, olha onde vai o Schumacher aí, segura! Isso aí foi, acho que a repetição da largada quando o Montoya colocou o Schumacher na grama, ou seja, é aquilo que eu acabei de dizer, Montoya é osso duro de roer, então você tem que estar prevenido de disputar com ele, então acho que o Nico foi um pouco precipitado, né? Como você disse, o Fisichella foi punido, o Reginaldo tinha razão, o Fisichella não conseguiu uma vantagem na largada, mas pelo regulamento, assim que você faz qualquer movimento antes do sinal vermelho ser apagado, você tem que ser punido, o que aconteceu com ele. E eu diria que para a corrida, eu acho que a Ferrari, pela classificação, você pode ver que eles estão realmente mais pesados, eles devem fazer apenas uma parada, o que pode ser uma vantagem principalmente se tiver um outro safety car durante a corrida. E lembrando também que um outro ponto importante é o desgaste dos freios, que é muito alto no Canadá, então quem souber economizar melhor vai levar vantagem. Schumacher tentou ali para cima do Trulli agora há pouco e a gente reviu os principais momentos após a largada dos toques, né? Inclusive o momento em que o Albers se envolveu com o Monteiro lá no hairpin, os dois companheiros de equipe. E foi legal naquela repetição da largada, o Schumacher lá na grama, segurando, muita habilidade. E aí a gente de carona com o Schumacher, faltando 64 voltas para o encerramento. É a 9ª etapa do Mundial só começando, e você ligado na Globo no clima da Copa do Mundo, no clima da Fórmula 1, daqui a pouco, 4 da tarde, Portugal e Holanda, Galvão Bueno, Falcão, Arnaldo. Alonso manteve posição, Raikkonen ganhou uma, Fisichella perdeu uma antes da punição, né? Porque tem um drive-thru, evidentemente vai perder posições aí com a passagem por dentro do box. Trulli manteve a 4ª, Schumacher está em 5º, por enquanto voltou à 5ª posição, se mantém na posição de largada, por isso aquelas setinhas ali. Veja que o Rubinho perdeu 3, o Klein perdeu uma, e assim sucessivamente. Speed ganhou 3 na largada, Coulthard ganhou 5, Coulthard que largou no fim. Fisichella pagando o seu drive-thru. Nesse momento, Fisichella drive-thru, que é a passagem por dentro do box. Ele veio, tô com o Burti, tô com o Reginaldo. Realmente ele se movimentou, queimou, tá claro que ele se adiantou, né? Fez ali o jump, mas ele freou imediatamente. Agora, isso pode ter interferido na concentração de quem está atrás? Eu até pergunto para o Burti. O fato dele ter mexido ali pode ter alterado o comportamento dos outros pilotos? Se altera, tem que ser punido. Como é que você já teve ali nessa situação? Conta pra gente, Burti. Pode influenciar sim, Luiz. Você vê que tinha uma câmera até de dentro do carro do Raikkonen, e assim que o Raikkonen viu o Fisichella se movendo, ele quase foi junto também, ou seja, por isso que está certo em o Fisichella receber a punição, porque mesmo que ele não tenha levado vantagem, ele pode colocar um outro piloto, que principalmente quem está atrás dele, como o Raikkonen estava, numa situação que pode cometer o mesmo erro. Então está correta a FIA em punir o Fisichella, porque foi o erro dele no final das contas. Aí você vê o Alonso e o Raikkonen, os dois primeiros. O Trulli vem logo ali, que herdou evidentemente a 3ª posição. O Schumacher é o 4º. Veja que o Schumacher está muito próximo do Trulli ali. Eles passam pelo muro dos campeões. Passa pertinho.
Muitos já tiveram problemas ali no muro, mas até que dessa vez aí foi legal, né? Foi confortável. Tinha uma certa tolerância de distância. Hoje, 6 da tarde, Fausto Silva comanda o show de atrações do Domingão do Faustão. Alonso segue na ponta, 62 voltas para terminar. 8 voltas já completadas, eles vão completar a 9ª volta do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Em Montreal, cidade de quase 2 milhões de habitantes, a região metropolitana quase 4 milhões de habitantes, as cidades mais bonitas de todo o mundo. Recebendo a Fórmula 1, o Canadá, um país de 32 milhões de habitantes. E aí você vê o Trulli e o Schumacher. Bom, os brasileiros, vamos lá, dá uma passada aqui para você. O Massa é o 8º e ele está a 700 milésimos do Villeneuve, que é o 7º. O Rubens Barrichello é o 12º. Ele também está a 7 décimos do Vitor Antônio Liuzzi, que está logo ali à frente dele. Você está na imagem aí do Fernando Alonso e do Kimi Raikkonen, que já conseguem abrir um pouquinho. Uma diferença confortável para o Trulli e para o Schumacher, que bota de lado na freada da chicana. Não dá não, o Fisichella vem aí. Cumpriu o drive-thru e é 5º. Em 6º, Jensen Button. Em 7º, Villeneuve. Em 8º, Massa. Aí Heidfeld, Weber, Liuzzi, Barrichello é o 12º, passou aí o Rubinho. Logo à frente ali do Klian. Raikkonen faz a volta mais rápida, aí você vê o Montoya, segura Montoya. É uma cruzada na chicane, o Montoya ali, ele com o Ralf Schumacher. O Ralf se mantém à frente do Juan Pablo Montoya. O Montoya que é 16º colocado e o Ralf Schumacher 15º. A 61 voltas do encerramento. Bom, Reginaldo Leme, no caso da estratégia, a escolha da Ferrari, talvez para uma parada só, com todas as modificações do fim de semana, um novo pacote aerodinâmico, um novo motor, por aquilo que a gente vai curtindo nesse começo de corrida, já dá para, você que é ótimo de cálculos, Reginaldo, para fazer uma projeção, para ter, digamos, uma luz, se essa estratégia, se ela funcionar, pode ajudar o time a pular posições ali para frente, Reginaldo? Pode, mas o Schumacher está preso atrás do Trulli e o Trulli é um osso duro de roer, sempre foi, mesmo quando nem sempre teve um bom carro, e desta vez que está na melhor posição de largada da Toyota no ano, e é um piloto que, apesar de tudo, não tem pontos no campeonato, enquanto o companheiro dele, o Ralf Schumacher, tem 8 pontos. Quer dizer, o Trulli vai fazer de tudo para manter essa posição aí e vai ser duro para o Schumacher. Talvez consiga passar, mas vai ter que trabalhar muito para conseguir. O problema da Ferrari é que ela tem, se for fazer uma parada só, que tudo indica que sim, ela vai ter que contar com a sorte de que, se houver um safety car, o safety car entrar na hora certa. Porque se esse safety car entra antes e as outras equipes fazem o pit stop com o safety car na pista, quer dizer, com a corrida mais lenta, eles ganham tempo e ela ou permanece na pista ou tem que abortar essa tentativa de dar o pulo do gato, né? Dessa estratégia arriscada. Se der tudo certinho para ela, tá na corrida. 1:16.654, melhor volta da corrida do Kimi Raikkonen, que vem muito rápido de novo aí. Continua colado no Alonso. Será que está mais leve em relação ao Fernando Alonso? Aí a placa para o Alonso, olha, posição 1, Raikkonen a 0,6. É isso mesmo, 6.616 para ser mais preciso. E aí o Raikkonen, a tocada do Raikkonen, ele vai lá fazer a parte de baixa, fazer o hairpin, o grampo, e agora tome velocidade. Ali foi, não era o grampo, era a curva logo depois da largada ali, chamada de curva Senna. Depois faz o S, e aí sim vem para... Olha só o Ralf ali com o Montoya. Esses estão na freada da chicana. Completando agora a chicana e vem para a reta. Coladinho o Ralf no Montoya. Montoya que é 16º, o Ralf que é 10º, Reginaldo. De novo o Raikkonen melhor a volta da corrida, hein, Luiz? O Raikkonen vem firme, vem forte. Você acha, Luciano Burti, que tá... Olha o Raikkonen. Você acha que ele tá com jeito de quem tá? Vamos acompanhar a chegada dele. Atenção, olha o Raikkonen, bota de lado o Raikkonen. Faltando 59 voltas, um pega legal entre Alonso e Raikkonen. O campeão do mundo segura ali bonito e controla da frente. E vai completar mais uma volta na freada da chicana. É legal ver esses carros lado a lado. Aí dois craques do automobilismo mundial e o Raikkonen continua ali.
Tá com jeito de estar mais leve o Kimi Raikkonen, Luciano Burti? Eu acho que sim, Luiz. Você vê que a Renault, a gente sabe que é o melhor carro da temporada por enquanto, é o carro mais rápido. E para ver o Kimi com essa vantagem de desempenho, conseguindo inclusive botar pressão em cima do Alonso dessa maneira, eu acredito. Tá vendo aí o Raikkonen e o Alonso, mas o Rubinho tá no boxe nesse momento. 17º lugar para o Rubinho, muitos problemas, embora ele tivesse até achando que o time conseguiu na posição de largada aquilo que era possível. E nesse momento ele continua no boxe, está no pit, o Rubinho Barrichello. E aí o Raikkonen em cima do Alonso. É um pega, hein? É um pega. Vamos acompanhar agora a freada no fim da reta. A reta que não é tão longa quanto a anterior, quanto a freada da chicane. E aí o Rubinho, com problemas, pelo jeito vai acabar a corrida para o Rubinho. A Honda vivendo o seu inferno astral depois de, nos testes de inverno, ter mandado tão bem e ter vivido a expectativa de entrar até na disputa por vitórias na temporada. Tá na Globo? Tá na Copa. Petrobras, a gasolina da equipe Williams de Fórmula 1. Faltando 57 voltas, Alonso segue na liderança, Raikkonen em segundo, aí você tem a imagem dos dois, Trulli a 12, segundo deles, Schumacher a 13, Fisichella também a 13.9, aí Button é o sexto a 22, Villeneuve sétimo, Felipe Massa oitavo, e aí o Montoya, depois de tanto ir para lá, voltar para cá, olha onde para o Montoya, e pelo jeito, evidentemente, na saída dos boxes ali, o Montoya não tem condições de continuar, já bateu no cinto. Recoloca o volante como é do regulamento. E o Montoya abandonando a corrida. Montoya que não sabe direito o caminho a seguir para o ano que vem, aventando até a possibilidade de voltar para o automobilismo americano, o colombiano Juan Pablo Montoya. Termina a corrida também para o Montoya. Dá uma olhada ali no carro, sai uma fumacinha ali. Dá para detectar algo assim. E o Rubinho também abandonou, a gente vê. O Rubinho, evidentemente, com cara de poucos amigos, né, Rubinho? Tá difícil, vai fazer o quê? Aí a RBR, a STR. Olha só o Montoya lá como ele tocou. É o tal do muro dos campeões. Luiz? Diga, Luciano. Eu sou eu, Carlos Gil, aqui de Montreal. O Rubinho, que antes da corrida, Luiz, ele comentava que confiava muito no fato do circuito do Canadá proporcionar muitas quebras. Quer dizer, acabou sendo vítima dessa própria confiança. O carro quebrou, daqui a pouquinho o Rubinho deve estar passando aqui pela área do paddock, a área próxima aos boxes. Eu vou tentar uma palavrinha para saber o que aconteceu com ele, tá bom? Maravilha, Carlos Gil, direto de Montreal. Por falar, né, em Montreal, o Carlos Gil, a gente conversava um pouco antes da corrida sobre o que a imprensa italiana andou divulgando em relação ao Felipe Massa e ao Michael Schumacher, aí os líder e vice-líder da corrida. E o Montoya voltando a pé para o boxe. Agora sim vai tirar o capacete ali o Juan Pablo Montoya nesse calor de 30 graus. 31 agora, aumentou 1 grau para ser mais preciso. Aí o clean de novo. Mas o Felipe Massa, você conversou com o Felipe Massa sobre essa questão do Schumacher ter cobrado, tem que tirar uns pontinhos do Alonso, e o Felipe ter retribuído, dizendo, tá na hora dele ganhar do Alonso e tal. Felipe, digamos, administrou isso tudo, foi isso, Carlos Gil? Luiz, o que o Felipe disse, na verdade, ele não quis entrar em polêmica, né? Ele sentiu que a situação dele na Ferrari está chegando a uma definição, e uma definição que é uma não continuidade dele na equipe. Então ele disse que o momento não era para nenhum mal-estar interno, mas sim para que se trabalhasse para vencer uma equipe que hoje, indubitavelmente, anda mais rápido que a equipe Renault. Não quis entrar em polêmica, mas deixou no ar uma pontinha de mágoa, talvez. Mark Webber voltando para a pista depois de fazer uma parada, segundo os cálculos do computador, para 71 litros ali, 22 voltas na pista. Trulli e Schumacher. Alonso, Raikkonen, Trulli e Schumacher, que você está vendo aí, o Schumacher passou, olha o Trulli aí, terceiro e quarto colocados. Aí vem o Fisichella, que cumpriu uma punição por ter queimado a largada.
Fernando Alonso faz a melhor volta, 1:16.277. A melhor Luiz. volta para Fernando Alonso. Diga, Reginaldo. Não só o Alonso, como o Raikkonen também fez a melhor volta dele na corrida. 1:16.537, os dois na mesma passagem, né? E 1:16.277 para o Alonso. Ou seja, está próximo o momento de parada dos dois. Tomara até que seja junto, né? Que a gente vê alguma coisa mais emocionante aí no box. E o Rubinho aí conversando, tentando fazer ponderações e ouvir também, evidentemente explicando o que deve ter acontecido com o Rubinho, que abandonou o engenheiro do Rubinho, o Jock Clear, ali conversando com ele, ouvindo ponderações e também fazendo ponderações. Terminou lamentavelmente para o Rubinho o Grande Prêmio do Canadá. Mas o Massa é o oitavo, por enquanto na zona de pontuação. E com a possibilidade da Ferrari estar numa estratégia para uma parada. O que para o Schumacher seria sensacional, né? A gente tem os líderes, o Alonso e o Raikkonen. A STR passa ali e agora aparece o Trulli. 14 segundos a vantagem dos dois líderes para o Trulli e, consequentemente, 16 para o Schumacher, que está 2 atrás do Alonso. Ou seja, se você fizer cálculos em relação a uma parada a menos, e essa entrada e saída, a saída não é tão rápida, mas a entrada é rápida. Ô, Reginaldo, você acha que quantos segundos o Schumacher tem que se manter se não houver essa câmera? É muito legal. Essa câmera é muito legal. A câmera ontem era no Villeneuve, é hoje também no Villeneuve. Como passa perto do muro. É impressionante como passa pertinho ali, né? E a qualidade da imagem. A gente tem a noção exata do que está acontecendo ali. Mas, ô Reginaldo, que cálculo você acha que a gente tem que fazer para o Schumacher ser inserido, digamos, na briga pela vitória, se não acontecer aquilo do safety que você e o Burt já explicaram, porque aí, claro, perde toda uma estratégia, porque os outros seriam beneficiados com a parada. Que cálculo de minutos, segundos você faz nesse sentido, Reginaldo? Ele teria que permanecer na pista pelo menos até a volta 35. Nós estamos na volta 17, quer dizer, é metade do a primeira perna de corrida dele, digamos assim. E tem que dar sorte de não entrar um safety car daqui a 5 voltas, por exemplo. Daí para diante não pode entrar até a hora dele parar. Esse é o grande lance do Schumacher, que você vê. Tanto está mais pesado que já abriu mão de atacar o Trulli imediatamente. O Trulli, o osso duro, como eu já disse, o osso duro para passar, e o Schumacher dá uma refrescada. Ali o Ralf Schumacher é o 12º, o David Coulthard logo atrás dele ali é o 13º. Luiz, diga. Ouvi o Rubinho aqui, ele tá aqui na entrada dos boxes. Rubinho, aparentemente foi um problema de motor, é isso? A gente não sabe ainda, mas eu acho que é um probleminha de motor, porque o motor começou a ficar, desde a volta de apresentação, o motor estava meio segurando e não estava desenvolvendo a velocidade, todo mundo estava meio que me passando. O setup do carro estava legal, eu acho que tava daquele jeito que eu falei, estava vindo pra gente. O carro estava saindo um pouquinho de frente demais nas primeiras voltas, mas o motor não estava legal, e aí antes que ele fumasse já me chamaram para dentro. Obrigado, Rubinho. Lembrando que essa era a segunda corrida com o mesmo motor. O Rubinho já havia corrido com esse motor em Silverstone. Tá na Globo, tá na Copa. Chevrolet Vectra. Você vai entender quando tiver um. Seguimos, faltando 51 voltas para o encerramento da 9ª etapa do Mundial de Fórmula 1. A imagem do David Coulthard, que vem ali coladinho no Ralf Schumacher. Luiz. O Felipe Massa, que é o 7º, ele passou pelo Villeneuve, está na 7ª posição, o Felipe Massa. Por enquanto, o Fisichella, daqueles que estão na frente, parou, quer dizer, ele passou pelo box porque cumpriu a punição por ter queimado a largada. Pois não, Luciano? Só para explicar um pouquinho melhor esse problema de motor do Rubinho, quando ele disse que o motor estava segurando, né, desde a volta de apresentação, é uma sensação de como você... É exatamente igual você está no seu carro de rua, andando, né, primeira, segunda, terceira marcha, mas com o freio de mão puxado. A sensação é exatamente essa. Você sabe que o motor está funcionando, mas você tem aquela sensação de o carro está freando, né? Então, ou seja, aquele freio de mão puxado. Por isso que ele disse que antes que quebrasse, a equipe pediu para ele entrar, porque é certeza que numa condição dessa o motor não vai aguentar. Alonso segue firme na liderança. Com isso vai conquistando mais 10 pontos o Fernando Alonso, que tem 74, iria para 84. O Schumacher, que disputa o título com ele diretamente, é 4º.
Mas o Alonso tem o Kimi Raikkonen aí. Alonso faz a volta mais rápida agora, 1:15.957 o Fernando Alonso. Abre 1.1 para o Kimi Raikkonen. E aí você vê os giros, a marcha, quarta, quinta, sexta. É no freio. Retomada. Acelerador. Throttle, que é o acelerador. A velocidade ali embaixo, passando dos 200. Vamos acompanhar, olha lá, 260. É no freio agora. Mas o S vai-se embora. Vamos curtindo o Kimi Raikkonen. E olha, a primeira marcha faz o Raikkonen ali, o grampo. Segunda, terceira, quarta. E agora eles vão para o trecho em que no fim desse trecho ele vai chegar a 320 por hora. Observe ali embaixo, olha, já está a 300 e alguma coisa. E agora faz a chicane e vem pertinho do muro para completar mais uma volta. Luiz. Pois não? Você vê, como os carros têm um rendimento muito parecido, né? A Renault e a McLaren. Tanto que quando o Alonso fez a melhor volta, 1:15.957, o Raikkonen fechou em seguida com 1:16.032, são 75 milésimos de diferença. Agora, no entanto, em que o Alonso, quando ele sente a necessidade de apertar mais para parar no box daqui a pouquinho, ele apertou, ele distanciou um pouquinho. Quer dizer, ou seja, por mais que estejam ainda parecidos, são os dois carros que parecem mais baixos na pista, são os da Renault e da McLaren, o que significa dizer que os engenheiros encontraram um bom acerto para eles, melhor do que o dos adversários, mas por mais parecidos que estejam, a Renault ainda sobra. É isso, Reginaldo Leme. Hoje no Domingão do Faustão você vai curtir a divertida dança dos famosos, a disputa que mexe com a galera. Olha o Ralf aí tentando segurar o David Coulthard. Ficou difícil, né, Ralf? Vamos ver. Aí o Coulthard vai, segura, perdeu o traçado ali, fritou geral e o Ralf se manteve à frente. Isso tudo pela 12ª posição. Hoje o Domingão do Faustão começando 6 da tarde. Raikkonen 1:15.841 faz a melhor volta. Os dois líderes vão se revezando na melhor volta da prova. E aí agora com o Schumacher, completando mais uma volta. Vai completar a volta de número 23 o Michael Schumacher. Veja aí, Trulli e Schumacher coladinho. Fisichella vem logo ali atrás. Aí se embora agora o Trulli. Eles passaram todos eles ali pelo Monteiro, que estava à frente como retardatário, mas não chegou a atrapalhar não. Luiz. Diga, Luciano Burti. Você vê que como o Schumacher ficou preso atrás do Trulli, a estratégia de uma parada já não funciona para ele, a não ser que tenha um safety car. Como o Alonso já está 26 segundos à frente dele, já é tempo suficiente para ele parar e conseguir sair à frente novamente, ou seja, a vantagem de parar uma vez a menos já não vale mais. Então a Ferrari tem que torcer para entrar um safety car, caso contrário não foi bem sucedida essa parada. E Alonso no boxe agora. Faltando 48 voltas, na volta número 22, o Alonso está no boxe. Aí o Alonso. Momento da parada do Alonso, a primeira delas. Um dos momentos decisivos da corrida. A equipe Renault trabalhando. 8.1, 8,1 o tempo do Alonso. E vai voltar à pista. Aí o Alonso voltando. Feito o seu primeiro pit stop. E só agora Trulli, Schumacher e Fisichella. Alonso volta em segundo, logo atrás do Kimi Raikkonen. Essa câmera de frente para a cabeça do piloto. Vamos ver o movimento da cabeça do Kimi. Virou para a esquerda, chefão Ron Dennis tomando uma água, hidratando um pouco. Por enquanto, no páreo, na liderança da prova, o Kimi Raikkonen. Tem que parar daqui a pouco. Vem muito rápido o Kimi. Agora é aquele momento, né? Se eles estiverem, tudo bem, como disse o Luciano Burti, talvez um pouco mais leve, mas pela parada do Alonso, parou antes o Alonso que o Kimi, né? A gente vai ter agora uma noção
mais completa, digamos assim, né? Um caminho mais certo na interpretação da estratégia. Mas é muito importante que o Kimi ande muito rápido agora antes de parar, já que ele tinha uma desvantagem de 1 segundo para o Alonso, pode voltar até a frente. Vai estar valendo na hora que parar o Raikkonen e o Schumacher do lado do Trulli. Será que agora vai, Schumi? Botou do lado para cima do Trulli o Schumacher e passou. É terceiro Michael Schumacher. Mas com ele o Trulli e o Fisichella ali atrás. Tá na Globo, tá na Copa. Nova skin com o Brasil e a Costa do Marfim. Raikkonen na frente, Alonso segundo, Schumacher terceiro, Trulli agora é quarto, Fisichella que você vê aí é quinto. Jenson Button é o sexto, Felipe Massa é o sétimo. Villeneuve é o oitavo, Massa já abre 4.7. E o Massa em cima do Button, tá coladinho no Button. E aí você vê o Kimi abrindo espaço para cima do Ralf Schumacher. Vamos ver o Kimi. É agora, Kimi Raikkonen no box. Será que foi suficiente? Será que não foi? Ralf também entra. Mas o Kimi Raikkonen agora valendo a liderança. Valendo a ponta do Grande Prêmio do Canadá. Aí o Kimi Raikkonen. Vamos ver o trabalho da McLaren. Já estamos com 6, 7. Problema. Agora sim sai 9, 10, 11 problemas com o Kimi Raikkonen. 12 vai voltar o Kimi Raikkonen. Mais uma vez o Schumacher, deu para ver o Schumacher apontando na reta, né? Alonso já voltou para a ponta. Luiz. E aí o Kimi Raikkonen, 12 segundos, Trulli para agora, Fisichella também. E o Alonso está aí com o Ralf ali à frente, ele já se livra do Ralf e vai embora. Aí você vê o Trulli, momento importante para a corrida. O Trulli que vem ali brigando pelas primeiras posições, também 11.5. Diga, Reginaldo Leme. E o pior para a equipe Renault e até para a corrida, né? Até para nós, torcendo por uma corrida muito equilibrada, é que ia dar. Se não tivesse o problema na roda traseira direita ali do Kimi Raikkonen, ia sair coladinho no Alonso. Aí a imagem do Alonso, o Kimi Raikkonen, é impressionante, né? O Kimi Raikkonen tem uma história realmente de problemas nos momentos inoportunos. Um piloto tão consistente como é o Kimi Raikkonen, né? Tão rápido. E aí o Ralf. Desde o começo, hein, Ralf? Vamos ver o que ele vai tentar aprontar ali. Pezinha. Lá no grampo. Se posicionou. Tá perigoso ali, hein? Ele uma escapada de quem faz essa curva aí, mas ele tá pronto para voltar. Agora ele espera, dá uma olhada. Dê preferência. Tinha aquele triângulo ali. Deu preferência e agora foi-se embora. Felipe Massa. Você viu o Massa ali em cima do Jenson Button. Conseguiu Olha passar o Felipe Massa aí. Passou o Button. Foi-se embora o Felipe Massa. Luiz. Já é quarto nesse momento, Massa. Diga, Luciano. Você vê um detalhe interessante quando eu falava que o Schumacher estava sendo prejudicado pelo Trulli. Aquela volta que ele ultrapassou o Trulli, que ele vinha atrás do Trulli, ele virava na casa de 1,17,8. A volta seguinte, já com a pista livre, sem o Trulli à frente dele, ele virou 1 segundo mais rápido, virou 16,7. Então, você imagina o quanto foi prejudicado devido a não ter uma posição melhor de largada e não estar à frente do Trulli. Então, isso vai comprometer demais o resultado final da prova. Frequentador assíduo das gramas, áreas de escape, e agora também do pit ali o Ralf Schumacher. Praticamente 10 segundos está voltando aí o Ralf Schumacher. Estava lá em 15º quando entrou no pit o Ralf Schumacher. E aí o Alonso. Além de tudo, ainda a sorte ajuda o Alonso. Além de tudo que eu digo é da competência mesmo, da categoria do espanhol Fernando Alonso. Luiz. Pois não? O mais impressionante do Alonso, você falou bem, a sorte, sem dúvida nenhuma, isso ele vem tendo desde o ano passado. Agora, a competência, né? Porque ele não erra, simplesmente não erra. Aliás, o seu último erro mais grave, erro que custou uma corrida que ele liderava, foi exatamente aí, no ano passado, no tal Muro da Vitória. Mas é um piloto que anda
à perfeição, principalmente numa corrida. Vê a troca de pneus do Button, o Button que perdeu a posição para o Massa, que vem numa corrida muito boa. O Massa perdeu muito tempo atrás do Villeneuve, mas desde que se livrou do Villeneuve, ultrapassou o Button e está em quarto. Está na posição que, evidentemente, a estratégia da equipe esperava, ou seja, junto com o Schumacher. Porém, como disse o Reginaldo, perdeu muito tempo atrás do Villeneuve, tem 20 segundos de desvantagem em relação ao Schumacher, que está em terceiro. Aí o Alonso, que é o líder. Ralf Schumacher está frequentando a tela da sua televisão hoje, o Ralf Schumacher. E o Raikkonen, que é o vice-líder. Vamos rever o problema lá com o Pinioli. Foi ali no pneu traseiro direito. E a reação da equipe, né? O sentimento de todos de desespero até, né? Puxa vida, fez tudo certo na pista. Como disse o Reginaldo, ia dar para sair juntinho ali com o Alonso e brigar pela posição. Bom, agora o Alonso tem 6,6 de vantagem para o Raikkonen. Vai ter que andar muito rápido para talvez ter uma chance no outro pit stop. E a Ferrari vem firme aí. Uma parada só por enquanto. Faltando 42 voltas. Logo mais 4 da tarde, Portugal e Holanda com Galvão Bueno, Paulo Roberto Falcão, Arnaldo César Coelho. Agora há pouco você curtiu na transmissão do Kleber Machado a classificação da Inglaterra, 1-0 sobre o Equador. Foi duro. Um gol de falta do David Beckham. Irmãos no seu vídeo. Schumacher se livrando ali do Ralf Schumacher. Mas a Inglaterra passa, avança, vai às quartas de final. E fica na expectativa agora de Portugal ou Holanda. E o Ralf Schumacher, que está frequentando a transmissão hoje, né? Porque saiu na pista, porque fez isso, fez aquilo outro, ainda vai ser punido. Olha o Schumacher. Encostou no muro. Digamos que ele beliscou o muro. Pode comprometer. Vamos ver. Olha ali. Não, não chegou a tocar não, né? Tocou, Luciano Burti, você que já passou por ali algumas vezes. Deu pra ver que ele encostou de leve com a roda dianteira justamente após a câmera. Então essa câmera que tá no muro não captou essa imagem, mas ele chegou a encostar sim. Não acredito que ele tenha comprometido o carro. Um detalhe interessante, inclusive, Luiz, dessa chicane, né, desse muro dos campeões, como é chamado devido a vários acidentes que já aconteceram, é que a câmera que está pegando esse ponto da pista não mostra um detalhe muito importante. Por que essa curva é difícil? A zebra da chicane é muito alta, parece um meio fio, de tão alta que ela é. Então se o piloto erra um pouquinho a trajetória e tem que pegar a zebra, acaba que o carro sai do chão e vai direto no muro. Então não é apenas o fato do muro estar rente à pista que é a grande dificuldade. A zebra também, por ser muito alta, acaba às vezes causando acidente. Alonso é o líder e o Schumacher agora vai se aproximando, talvez, o momento da Ferrari fazer a sua parada. O Schumacher vai se aproximando do Kimi. O Kimi voltou, claro, com mais combustível. A Ferrari aí mais leve. E aí, olha, na última volta o Kimi que é segundo, 1,17,3. O Schumacher fez 1,16,6. Aí o Weber, que é o 13º. Ele se aproxima e tirou para 1,3 agora. Schumacher se aproximou muito do Kimi. Aí a gente pode ter uma noção, até em nível de projeção, do que pode acontecer no fim da corrida. Quer dizer, o Schumacher pode estar brigando mesmo pelo segundo lugar, diretamente com o Kimi. E até, evidentemente, com o Alonso. Afinal, o Alonso está ali 7 segundos à frente. A gente não sabe o que pode acontecer no segundo pit stop. Pode perder segundos preciosos. Olha como o Schumacher chegou. Passou o Kimi, passou o Schumacher. O Weber está ali entre eles porque em quarto está o Felipe Massa. A 22 segundos do Schumacher. O Schumacher sabe da importância dessa corrida. E agora o Fisichella passa o Nick Heidfeld, é 6º colocado. Luiz. Tá na Globo? Tá na Copa. Banco Real, fazendo mais que o possível. Diga lá, Luciano Burti. E outro detalhe também interessante sobre a Ferrari, a gente viu a Ferrari com muita dificuldade ontem na classificação, não era apenas por estar mais pesada. Eles tinham muita dificuldade com o pneu novo de gerar temperatura e aderência no pneu, ou seja, eles precisavam de até... Vamos ouvir o rádio. Target 17.0, you're doing good.
Ó, o engenheiro do Villeneuve aí tentando dar uma certa motivação para ele, dizendo que ele está fazendo um tempo bom de volta e que assim tá bom. Então é mais uma força para o Villeneuve poder tentar melhorar a performance. Agora o piloto, Luciano, antes de você completar, não dá uma dura ali não no engenheiro dele. Pô, vai me falar justo na hora de fazer a chicane com esse murão aqui à minha frente? Não dá pra falar na reta? Isso é um detalhe também importante, viu, Luiz? O ideal é o engenheiro estar prestando atenção no ponto da pista que o piloto vem e justamente falar na reta, não falar no rádio quando você estiver numa freada ou na curva. Então esse é um detalhe que você apontou que é realmente importante. Talvez o Villeneuve possa reclamar no final da prova. Mas eu vinha dizendo que a Ferrari tinha muita dificuldade com o aquecimento do pneu, ou seja... Chegou a hora da Ferrari. Chegou a hora da Ferrari e provavelmente o Schumacher, né? Então o pneu demorava para aquecer, portanto, mas ao mesmo tempo na corrida, como você não tem esse problema de aquecimento, já que você consegue dar várias voltas na sequência, a performance agora é boa. Schumacher no box, 38 voltas para o encerramento, 32 completadas, ele estava para completar a 33ª parada do Schumacher. A estratégia de uma parada para a Ferrari. Pois é, tá aí o Schumacher voltando à frente do irmão Ralf e o Massa, que é quem está competindo diretamente pela posição com ele agora na quarta. O Ralf de novo ali entre eles. Impressionante, o Ralf fez tudo certinho para aparecer hoje, né? E o Schumacher voltando, portanto, à frente do Felipe Massa, tinha tempo suficiente para isso. Agora, Reginaldo Leme, mudança de estratégia, você está achando assim também, Reginaldo? Com certeza absoluta, porque o Schumacher recuperou a boa forma do seu carro e passou a andar muito rápido depois que ele se livrou do Trulli. Então aí a Ferrari viu uma possibilidade de corrigir aquela perda de tempo no início da corrida, início que eu digo são 20 e tantas voltas que ele ficou atrás do Trulli, e fazê-lo andar rápido. Com certeza trocou a estratégia, porque com o que ele pôs de gasolina, 7.9, para dar mais 22 voltas, não daria para ir até o final. Outra coisa, Luiz, que eu te chamo a atenção, que eu tinha dito, que teria dado para o Kimi Raikkonen voltar à frente do Alonso, olha a prova disso. Já faz 9 voltas que ele parou, ou seja, 9 voltas ao Villeneuve no box. 9 voltas virando 1 segundo mais rápido, e a diferença é 6.7. Quer dizer, exatamente como ele ficou 12.2 no box, se ele ficasse os 8 normalmente, teria ido para frente. A McLaren, um probleminha ali na roda traseira direita. Esse problema nos privou de um pega entre os dois que vem aí liderando a prova, o Alonso e o Kimi Raikkonen. O Alonso agora com 6.7, como já informou o Reginaldo, de vantagem. O Schumacher a 22 segundos deles agora. É exatamente aquela diferença que veio se mantendo, que a gente chegou até a conversar sobre o quanto que o Schumacher teria que diferir. Veja que ele passou pela chicane ali, não fez a chicane como deveria. Uma dessa aí os fiscais se invocam e punem o piloto. O que leva o piloto ali naquele caso do Schumacher? Ele não estava pressionado, foi um erro de posição de freada mesmo ou não, Luciano? Ele acho que deve ter freado um pouco tarde demais, então passou do ponto de freada e perdeu a linha ideal. Como eu já disse, nessa curva, se você não tiver a linha ideal e tiver que usar a zebra, a zebra, por ser muito alta, joga você no muro. Então, para não correr esse risco, é melhor passar reto. O que, se os comissários verem que o piloto tentou fazer isso levando uma certa vantagem, tentou ganhar vantagem de tempo, eles podem punir. Mas no caso do Schumacher foi claro que ele cometeu um erro e foi reto apenas para não ter um acidente. Eu diria também, Luiz, que foi a primeira passagem do Schumacher na chicane depois do pit stop. Ou seja, ele estava acostumado a frear com o carro pesando X naquela freada para fazer a chicane, e simplesmente agora ele estava com um carro que, pelos 7.9 que ele ficou no box, e os 12 segundos de gasolina que põe por segundo, ele estava com o carro 95 quilos mais pesado. É uma diferença bastante grande. E aí ele freou, não deu. É isso mesmo, Reginaldo. 36 voltas para o encerramento da corrida. É o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Você curtindo na Globo, e daqui a pouco segue a Copa 2006. Galvão Bueno, Falcão, Arnaldo, direto de Nuremberg para Portugal e Holanda. Que jogo, hein? É o time do Filipão em campo para saber quem enfrenta a Inglaterra, que hoje passou pelo Equador por 1-0, gol do Beckham de falta. Amanhã, amanhã mais 2 jogos pela Copa. Meio-dia, Itália e Austrália, e às 4 da tarde, Suíça e Ucrânia. E os vencedores do dia se enfrentam nas quartas de final. É a Copa 2006 para você.
Luiz. Tá na Globo? Tá na Copa. TIM. No exterior, use o Home Internacional TIM. Diga, Luciano Burti. Você vê que a Ferrari aparentemente mudou a estratégia do Schumacher, mas mantiveram a estratégia do Felipe. O Felipe já está na volta 35, não parou ainda, o que já é o suficiente para ele fazer apenas uma parada. Então, vamos ver se a Ferrari acertou ou errou trocando essa estratégia do Schumacher durante a prova. O Felipe está 4,7 atrás do Schumacher. 34 voltas para o encerramento, total de 70. Você vê sempre ali no alto do seu vídeo o número de voltas que está faltando, esse número de voltas. E o total de voltas do lado direito. Uma parada para o Felipe Massa, que largou em 10º. Vamos lá, vamos com Massa. Quem sabe na tática, na estratégia, não dá para brigar por essa posição com o próprio Schumacher ali, né? Claro que aí tem toda a questão que envolve o campeonato. Mas, enfim, vamos ver quem vai se dar melhor nas escolhas. Luiz. E o Massa agora no box. Veja aí o Massa. Momento da parada do Massa. Vamos ver quanto tempo de combustível. Pronto, a mangueira já despejando o combustível ali. Talvez ele perca a posição para o Fisichella, que vinha já assumindo para assumir a 4ª posição. O Trulli também pode ganhar essa posição dele ali, mas em tese eles vão fazer mais uma parada. E o Massa, para você, Reginaldo, vai para uma parada só? Já com esses 10,8 é uma parada só. Ele não vai tentar não voltar para o box de jeito nenhum. E olha, como o Schumacher andou dizendo essa semana que queria que o Massa tirasse pontos dos líderes, é muito provável que ele vai ter tudo para tirar pontinho do Schumacher, porque o Massa vai para um pódio. Claro que, como você disse, aí é todo um jogo do campeonato, e aí a gente até vai esperar para ver qual seria a atitude da Ferrari, porque o Massa tem condição de chegar na frente do Schumacher. Quem sabe, né, Felipe Massa, para o 2º pódio. Ele que foi 3º no Grande Prêmio da Europa, está na expectativa de decidir a vida para o ano que vem. Talvez a BMW seja o caminho no lugar do Villeneuve para o próximo ano para o Felipe Massa. Hoje no Domingão do Faustão você vai curtir a divertida Dança dos Famosos. A disputa que mexe com a galera. 6 da tarde. No 16,6. Diminui para 7,8. Enquanto você vê ali o Weber fazendo a chicane, trazendo com ele o Schumacher. E o Coulthard na volta anterior passou de novo reto na chicane, né? Exatamente o que fez o Schumacher. Olha a velocidade final antes da freada da chicane. A Ferrari é a mais rápida, 326 por hora. Scott Speed chega a 324 por hora. E o Massa também a 324. Aí o Montoya com o motor Mercedes da McLaren. Depois o Liuzzi, Fisichella. Veja que a diferença de 5 km por hora no final da reta da primeira Renault para o melhor tempo do Schumacher, que é o mais rápido ali no fim da reta. O Alonso chegou a dizer até que, em função da velocidade final, por conta do traçado de Montreal, a Ferrari seria até favorita para vencer no Canadá. Mas na prática ainda não se confirmou esse favoritismo não, embora o Schumacher esteja aí em 3º e o Felipe Massa em 6º, mas o Massa já parou. Uma só para ele. E quem está à frente dele, o Fisichella, o próprio Michael Schumacher que você vê aí, que mudou a estratégia. A parada foi muito rápida e ele deve fazer mais um pit stop. O Massa vai brigar por aquelas posições ali. A gente fica aqui fazendo as contas, né? O Schumacher em 3º está a 22 segundos do Raikkonen. Aí o Fisichella está a 11 do Schumacher, o Trulli a 9 do Fisichella. E o Massa 7,4. Olha a fritada ali do Schumacher. No momento que ele passou direto. Fica claro nessa imagem, né? Primeiro que não havia nada em disputa. E segundo que ele teve dificuldade na freada, como tanto o Luciano como o Reginaldo já nos explicaram. Os motivos pelos quais ele deve ter tido esse problema. A questão do peso do carro, etc. E aí não deve haver punição, evidentemente, para o Schumacher, né? Não tirou vantagem para fazer a chicane direto ali. Luiz. Diga, Luciano. Então, eu peço para você em casa torcer justamente
para que o safety car, que a gente já comentou que pode vir a entrar na corrida, que venha entrar realmente, porque o Felipe, em 6º lugar, tem 5 concorrentes à frente que vão parar ainda, ou seja, o maior beneficiado de um safety car nesse momento da prova é o Felipe, que não precisa parar mais. Então acho que todo mundo aqui do Brasil pode dar uma força para quem sabe, caso isso venha acontecer, poder levar o Felipe ao pódio. Dá-lhe sua torcida pelo Felipe Massa e numa estratégia diferente e no momento que está precisando. Vamos ouvir a conversa do Alonso. Raikkonen is stopping on lap 56, lap 56. We want to use our revs up before then. It's important now. Foi difícil de entender, mas eu acho que eles falavam alguma coisa sobre o tempo de vantagem, o tempo de volta, mas o rádio não estava muito bom, então foi um pouquinho difícil. Às vezes o próprio piloto tem dificuldade de entender, depende da pista, depende do traçado, existe muita interferência, então o piloto mesmo às vezes não consegue entender, o que parece que foi o caso nesse momento. Mas dá a entender, uma das coisas, pelo menos, é de que ele teria que parar na volta 56. Pode ser também. A sua última parada. 56 deu mesmo para entender ali, eu fiquei até olhando aqui para ver se tinha alguma parcial com 56, algo que nos levasse a entender o 56. O Reginaldo interpreta bem, pode ser a volta 56 como referência. A gente está acompanhando imagens do Alonso, né? Tem que segurar mesmo. Era a repetição, mas ele segurou, seguiu, mas parece fácil, mas não é não. É concentração absoluta no que está fazendo ali. E o Alonso, que é um gelo nessa relação ser humano-erro, né? Porque é difícil o Alonso errar. Ô, Reginaldo, quantas corridas seguidas de pódio já o Alonso? São 14. 14. Impressionante, 14 corridas seguidas no pódio. Tá na Globo, tá na Copa. Petrobras, a gasolina da equipe Williams de Fórmula 1. Villeneuve chegou ali pertinho do Massa de novo. 2.2 a vantagem do Massa para o Villeneuve. Villeneuve que fez uma parada. O Massa está ali logo à frente dele. O Massa que não vai parar, não deve parar mais. O Villeneuve que deve fazer mais uma parada. Felipe Massa que é o 6º, Villeneuve que é o 7º. A volta do Massa anterior foi 1:21.1. Do Villeneuve 1:19.6. Aí encostou mesmo, né? Exatamente o que eu estava dizendo, olha aí os comparativos, né? O Villeneuve foi mais rápido em relação ao Massa na 41 segundo. E ponto 5, depois 442 milésimos, enfim 216 milésimos e encostou. Aí você vê ao lado direito ali o Joseph Leberer, que foi fisioterapeuta inclusive do Ayrton Senna, e o Kubica, que é terceiro piloto. E a gente viu, acho que o Daniele Morelli ali, que administrou a carreira do Pedro Paulo Diniz nos tempos de Fórmula 1. Mas o Joseph Leberer teve um contato muito intenso com os brasileiros, por conta exatamente de ser um dos mais próximos do Ayrton Senna. Luiz. Oi, Luciano. Não, Gil de novo. Vozes parecidas, Carlos Gil. Vozes parecidas. Você falava agora há pouco sobre uma possível transferência do Felipe Massa para a BMW. O Robert Kubica, que apareceu há pouco na imagem, pode ser um dos entraves de uma transferência. A BMW vem gostando muito do trabalho do Kubica como piloto de testes. Ele, inclusive, nos treinos de sexta-feira, onde os pilotos de teste têm uma participação grande, vem sendo constantemente o mais rápido. Aqui no Canadá, ele foi o mais rápido na sexta-feira. E há um desejo de parte da equipe de efetivá-lo como o piloto principal, eventualmente, talvez até no ano que vem. Logo mais 4 da tarde, Portugal e Holanda, com Galvão Bueno, Falcão, Arnaldo César Coelho. É a Copa do Mundo nas oitavas de final. Hoje a Inglaterra, com gol do David Beckham, venceu o Equador por 1-0. O Alonso também passou reto agora há pouco ali na chicane. Exatamente tudo que a gente falou em relação ao Schumacher vale para essa imagem que você acabou de ver do Alonso. Evitou, como disse o Murti, aquela chicane, a zebra que é muito alta. Pois não, Reginaldo? E você vê que ele, numa reação instantânea e instintiva, ele até levanta a mão direita, como que dizendo para a câmera que ele sabe que tem no carro dele, né, como tem em todos os outros, como que pedindo desculpa. Olha aqui, ó, não foi por querer.
para que não haja uma punição que não deve haver de fato. Mas repetindo sobre o Alonso, olha, a gente vai até ver de novo o momento em que ele vai levantar, olha lá, a mão direita, como que ele diz, opa, sorry, não quis fazer isso. Mas ainda sobre o Alonso, você me perguntou de quantos pódios seguidos, não é só isso, não são apenas 14 pódios. Nas 14 provas seguidas em que ele marca ponto, foram 14 pódios. Ou seja, isso mostra que com o Alonso não tem esse negócio de marcar ponto em sexto, sétimo, oitavo. O negócio dele é pódio. Este ano, ou ele venceu, ou foi segundo colocado. E somando as 4 corridas do ano passado que ele marcou pódio, é que chega nessas 14 seguidas, além de quinta pole seguida. Olha o Schumacher agora em outra chicane. Lá no grampo, lá no Hairpin. Aí foi para corrigir uma rodada, era a coisa mais... As 2 corridas onde, em tese, o traçado seria favorável à Ferrari, seria importante vencer, estar à frente, tirar pontos do Fernando Alonso. Alonso é primeiro, Raikkonen em segundo, Michael Schumacher terceiro. Fisichella é quarto, Trulli é quinto, Massa é sexto. A diferença do Schumacher para o Fisichella é de 12,224. Do Massa para o Villeneuve, 1 segundo. O Villeneuve está colado no Felipe Massa. Villeneuve que é o sétimo. Aí o Heidfeld, o Nick Heidfeld é o oitavo. Aí o Trulli que é o quinto. O Jenson Button está atrás do Heidfeld a 13,5. Vamos ouvir o Trulli. No balance change. Agora deu para entender direitinho, Luiz. O engenheiro tá próximo do Trulli entrar no box. O engenheiro perguntou para ele se ele queria fazer alguma modificação no acerto do carro. E o Trulli disse que não precisa. Então ele deve estar contente com o equilíbrio do carro e por isso eles têm essa comunicação para saber se tem que mudar alguma coisa, o que é muito importante durante a prova. Tá na Globo, tá na Copa. Chevrolet Vectra. Você vai entender quando tiver um. A vantagem do Alonso para o Raikkonen de 9,185. Aí vem o Kimi Raikkonen. Completando mais uma volta. Volta de número 46. Nossa, que perigo fez o Raikkonen nessa, hein? Porque ali, por pouco que ele não enche. Acho que era o carro da MF1 que vinha passando ali. Ou seja, um toque ali, um safety car. E a vida do Massa ficaria muito legal nessa prova. A 24 voltas do fim. Deu para perceber o que aconteceu ali com o Raikkonen, Luciano Burti? Ele perdeu a traseira do carro. O carro saiu de traseira na saída da curva 1. Você pode ver que o próprio Alonso, uma imagem que mostrou agora há pouco, também teve dificuldade naquela curva. Ou seja, é uma área que está com pouca aderência, que todo mundo está encontrando dificuldade. E assim que o carro sai de traseira, ele perde equilíbrio e vai reto, né? Ou seja, vai em direção à grama. Você vê então, a quantidade... nessa curva é um problema meio comum. Parece uma caixa de brita ali, ô Reginaldo Leme. É exatamente isso que eu ia chamar a atenção. Você vê que é pedrisco e também restos de pneu jogados depois de 48 voltas de corrida, que fica um trilho certinho. Quer dizer, você errou um pouquinho ali, você vai sair. E coincidentemente os 3 primeiros colocados já erraram. O erro do Alonso, que a gente viu ele pedindo desculpa, foi menor. Faltando 23 voltas, o Massa tem 731 milésimos de vantagem para o Villeneuve. A gente viu passando ali pelo Villeneuve, que tem a força da gravidade aí do lado esquerdo do seu vídeo. Foi o Alonso, né? O Alonso botou uma volta no Villeneuve, passou que nem um foguete. E vai também botar uma volta já no Massa. E aí, pé no freio. Olha lá o Alonso lá na frente, olha, chegando no Felipe Massa. Já ele vai passar pelo Felipe Massa, o líder, o Fernando Alonso. E vai somando mais 10 pontos, vai indo a impressionantes 84 pontos. Já abriu lá o Alonso, olha lá na frente. E já foi embora. Massa trazendo o Villeneuve. E eles completam mais uma volta. 48 voltas. Agora a Renault botar uma volta, tudo bem, o Massa não vai parar mais,
Em tese o Alonso vai fazer mais uma parada, vai tirar essa volta, mas mesmo assim a Ferrari tomar uma volta. Tá fazendo parte do show do Alonso botar a volta na Ferrari hoje, hein, Reginaldo? Ele está aproveitando a oportunidade que tem para conseguir isso. E acontece também que o Massa está muito lento. Até o Luciano estava chamando a atenção agora de como ele está virando 1:18:1. Está bem mais agora então nessa volta 1:19:8. Um ritmo bem mais lento. Claro que a gente sabe que ele pôs mais gasolina e fez um pit stop agora há pouco. Mas você vê como o Villeneuve, que também tomou volta com facilidade, chega fácil nele. As posições, você conferindo, Jenson Button está em nono. Os primeiros Alonso, Raikkonen, Schumacher, Fisichella, Trulli, Massa, Villeneuve, Heidfeld. E aí o Button e a sequência que você acompanhou ali. O Trulli vai para sua segunda parada. Trabalhando a equipe Toyota. O Trulli, que não conseguiu pontuar sequer nesta temporada. Vem vivendo o que ele mesmo denomina como um inferno astral. E vai voltando o Trulli para a sequência da sua corrida. Luiz. Diga, Luciano. A gente está chegando agora na parte final da prova, né? Você pode ver que estão começando o segundo pit stop, ou seja, é a parte final. E eu dizia no começo da prova que a pista do Canadá é uma pista muito difícil para os carros quanto à resistência dos freios. Os carros geralmente apresentam problemas de freios porque as freadas são muito fortes. Então isso é um grande problema para Montreal. Porém, a gente tem que lembrar esse ano que os motores V8 são menos potentes e os carros atingem velocidades máximas menores do que no ano passado, ou seja, são de 10 a 15 km mais lento. Então isso ajuda bastante nesse ponto do freio não resistir durante a prova. Até o ano passado era um problema mais grave, agora já é um pouco mais fácil. Fernando Alonso no boxe. É um momento decisivo para a corrida. O Raikkonen tem 13 segundos de desvantagem em relação ao Alonso. Claro que para o Alonso o Raikkonen vai parar mais uma vez. A equipe Renault trabalhando. A Renault também não tem dado chance, não tem feito nenhum tipo de erro. 6.8 o pit stop da Renault. O Raikkonen já passou, claro, daqui a pouco ele vai fazer o pit stop. Vai ter que voar para tirar esses segundos aí. O Alonso mais pesado agora para tentar ainda ter possibilidade. Então o Raikkonen com uma parada é líder, Alonso com 2 paradas em segundo, Schumacher com uma parada é terceiro, Fisichella em quarto, Massa em quinto, Villeneuve sexto, Heidfeld sétimo. Em relação ao Massa, o Massa tem uma parada, à frente dele o Fisichella tem uma parada só porque o computador está contando 2 aqui porque teve o drive-thru. Mas o Massa que não vai parar mais. Conseguiu na volta que o Reginaldo a gente está revendo. O Ralf fez de tudo para aparecer. Hoje é impressionante o volume de vezes que ele apareceu. Ele combinou que ia fazer hoje uma corrida para a gente ficar acompanhando com toda a intensidade. Você viu ali o tanto de sujeira que tem ali, né? E o Raikkonen teve que ser, acabou de errar, teve que se aparece impressionante os pedriscos que tem ali. Aquilo, se perder um pouquinho o traçado, escorrega. É isso, Luciano? Exato, eles chamam até de marbles, né? Que são pedacinhos do pneu que vão se desgastando e soltando e vão ficando na parte suja da pista. Por onde os carros passam, no traçado exato, fica limpo justamente porque os carros mantêm, né? Vão jogando isso para fora. Mas você sair um pouquinho do traçado, como acabou de acontecer com o Raikkonen, que ele perdeu um pouquinho o ponto da freada, ele vai para esse marbles, que são essas pedrinhas, né? Esses pedacinhos de pneu, e aí você perde, olha lá, vai repetir a imagem. Você pode ver que ele perde a aderência totalmente, ó. Acabou de entrar na sujeira. O carro fica inguiável, então ele teve até sorte em não rodar. Tá na Globo, tá na Copa. Nova skin com o Brasil e a Costa do Marfim. Faltando 19 voltas para o fim do Grande Prêmio do Canadá, a 9ª etapa do Mundial de Fórmula 1. Domingo que vem o Grande Prêmio dos Estados Unidos. E daqui a pouco a Copa do Mundo na Globo. Você curtindo Galvão Bueno, Paulo Roberto Falcão, Arnaldo César Coelho. É o time do Filipão, é Portugal em campo hoje. E o jogo é contra a Laranja Mecânica Holanda. Portugal e Holanda valendo uma vaga na fase de quartas de final para enfrentar a Inglaterra, que hoje tirou o Equador. Ou de Beckham, de falta, 1-0 para a Inglaterra. Amanhã na Copa, Itália e Austrália, meio-dia. Diferença aí do Raikkonen por Alonso. E às 4 da tarde, Suíça e Ucrânia.
Estamos acompanhando uma imagem do Fisichella. Mais um que passa reto, vai na grama. Segura para voltar o Fisichella. Aí voltamos com o Alonso. O Raikkonen 2.3. O Raikkonen não consegue, evidentemente, diferença suficiente para fazer o segundo pit stop dele e voltar na frente. Daqui a pouco o Raikkonen vai fazer o segundo pit stop, faltando 18 voltas para o fim. Agora a vez do Fisichella parar. Ele tinha 28 segundos de vantagem para o Massa. Será que vai ser suficiente? 28 segundos. Veja aí o Fisichella. O Massa quinto, o Fisichella quarto. 6.6. Nós vimos ali uma espécie de um extintor, digamos assim, que fica aquele bico fino a postos para qualquer eventualidade de incêndio. E o Fisichella voltando para a pista. E agora Kimi Raikkonen entrando para fazer a parada. E o Alonso ali à direita, olha, passou o Alonso. Vai-se embora o Alonso. Sobrando na turma o atual campeão e líder do campeonato. A parada do Kimi Raikkonen. E o Schumacher, hein? 24 de vantagem o Raikkonen tinha para o Schumacher. Mas apagou. Impressionante, impressionante. De novo com o Kimi Raikkonen. É inacreditável ali. Mas em tese o Schumacher tem que parar mais uma, né? O Schumacher mudou de estratégia, parou muito rápido. E o Raikkonen conseguiu voltar à frente. E o Schumacher está ali pertinho dele. Pois é, Alonso, Raikkonen e Schumacher realmente impressiona. Como as coisas acontecem e ainda de forma sucessiva com o Kimi Raikkonen. Nos dois pitstops hoje problemas. No primeiro então, a gente fez as contas, o Reginaldo fez as contas para a gente aqui, era claro de que ele voltaria lado a lado com o Alonso brigando pelo primeiro lugar. Fale, Reginaldo. Voltaria até um pouquinho à frente, mas esse é o Kimi Raikkonen, esse é o velho Kimi Raikkonen que pelo menos até agora na carreira, mesmo tendo passado por uma McLaren, um carro vencedor, continua sendo assim. Sabe lá para onde ele vai agora, está se falando muito até em Renault, né? Sabe lá se é Ferrari ou Renault. Vamos ver se muda esse Kimi Raikkonen, se vem um Kimi Raikkonen com um pouquinho mais de sorte, basta um pouquinho para ele conseguir resultados melhores, para ele conseguir finalmente lutar por um título que só chegou perto até agora. Luiz. Diga, Luciano. E até para deixar bem claro, quando o carro morre, o motor morre assim no pit stop, não é culpa do piloto não, tá? O piloto tem instrução de quando for entrar naquela área onde os mecânicos esperam, de já colocar o carro em neutro, né? Deixar a marcha em ponto morto, vamos chamar assim, para não ter perigo dele avançar em cima de nenhum mecânico com o carro ligado, ou seja, a marcha lenta do carro é responsável para manter o motor ligado. Então não é erro do piloto, é realmente um azar do Raikkonen, porque ele não tem culpa nenhuma nesse momento. Inclusive ali no pirulito, né, a gente tem quando um dos homens da equipe, ele vira e vem ali o Heidfeld entrando no box, ele vira o pirulito, olha ali na frente agora, ó. Ele vai virar, tá escrito marcha ali. Acho que também não, nesse caso não aconteceu, mas tem isso. Vira e aí tá escrito o piloto já engatar para sair, né? Ficar já em primeira marcha. Exato, o piloto não pode esperar a troca de pneu com a marcha engatada, porque eles têm medo que de repente alguma coisa aconteça com a embreagem e o mecânico possa estar trabalhando na roda traseira e de repente aquela roda começa a girar em falso. Então, o piloto é obrigado a manter o carro em neutro, ou seja, prova mais uma vez que se o motor vier a morrer, o piloto não tem culpa nesse momento. Aí o Kimi Raikkonen trazendo com ele o Schumacher, que é terceiro. De qualquer forma, o Schumacher aí tentando ali no pódio manter acesa a possibilidade de lutar pelo título. Disse o Schumacher que a vitória não era decisiva. Ele foi o único que remou contra, né? Essa história de que, claro, não é mesmo. O Alonso pode ter 2, 3 problemas seguidos, bater, se envolver em um acidente, uma largada, etc. E vai abandonar as corridas. Isso pode acontecer. É difícil cá entre nós, né? E o Michael Schumacher vai chegando ali no Raikkonen. Vamos ver aqui as voltas dos dois agora. O Kimi Raikkonen na última 17,7, Schumacher 17,3 na última volta. E o Villeneuve foi pro box agora. O Villeneuve que estava ali coladinho no Felipe Massa. O Felipe Massa que não vai parar mais, pelo menos
A estratégia era para uma parada. E pelo tanto que ele colocou de combustível na parada, bem no meio da corrida, ele vai até o fim. Vai ter um refresco agora o Felipe Massa ali na 5ª posição. O Massa que está a 10,3 do Fisichella, que é o 4º. O Massa largou em 10º, pode completar a prova em 5º, marcando uns pontinhos. E você vê como o Raikkonen está ali à frente do Schumacher, 398 milésimos apenas. Faltando 14 voltas. Reginaldo, em tese, o Schumacher, pelos seus cálculos, ele deve parar em qual volta? Ele teria que parar na volta 54. Já passou, já está na 56. Quer dizer, como tem aquele cálculo que normalmente é feito pelo momento em que eles põem a bomba e tiram a bomba. They should finish 38, 40 seconds behind you now. So it's Alonso, Raikkonen, Michael. Foi interessante agora o Alonso perguntando para a equipe se o Raikkonen era o segundo. A equipe confirmou e não só disse isso, como disse também que ele deve estar terminando a corrida uns 38 segundos na frente. Então, você vê que o piloto está tentando se manter informado. No caso do Alonso, ele quer se manter informado para saber o que está acontecendo, porque ele tem tanta vantagem que já não tem mais noção do que está atrás dele. E até, Luiz, a própria equipe responde a sua pergunta feita para mim. Quer dizer, a equipe respondendo que o Schumacher vai ter que parar mesmo, tanto que considera assunto liquidado o Raikkonen em segundo. E a Ferrari pronta, o Schumacher deve parar, vamos ver. Ele tem 30,7 de vantagem para o Fisichella. David Coulthard está no boxe e o Schumacher vem aí para fazer a sua parada. Vamos acompanhar. Repito, 30,7 de vantagem para o Fisichella. Vamos lá com o Schumacher, a equipe Ferrari prontinha. Muito importante para o campeonato e para o Schumacher, claro, esse pódio aqui, para conseguir sair. Com o Alonso aumentando a vantagem, mas o Schumacher também marcando pontos. 6 segundos. O Fisichella em 4º, ele vai voltar à frente. O Fisichella ainda não fez nem a chicane. Ele vai voltar, portanto, à frente do Fisichella. Em 3º, o Schumacher. Mais uma corrida, o alemão para conquistar os pontos do pódio. Bom, a situação do campeonato em tese é assim, olha. Schumacher vai conquistando 6 pontos, vai indo a 57. O Alonso vai indo a 84. Olha as posições aí. Alonso, Raikkonen, Schumacher, Fisichella, Massa 5º, Trulli 6º, Heidfeld 7º, Villeneuve 8º. E as respectivas paradas, veja que o Fisichella tem 3, porque teve um drive-thru de punição, e o Massa tem uma parada, um stop, porque foi a estratégia dele. Então é Alonso com 84, aí Schumacher com 57, o Raikkonen vai indo a 41. E o Fisichella vai indo a 37. Projetando os pontos ou somando os pontos de acordo com as posições de pista que os dois estão. Tá na Globo, tá na Copa. Banco Real, fazendo mais que o possível. Logo mais, 4 da tarde, Portugal e Holanda. Segue a Copa 2006. E você curtindo na Globo com o Galvão Bueno, com o Falcão, com o Arnaldo, direto de Nuremberg. É o adversário da Inglaterra. Há pouco nós curtimos na transmissão do Kleber Machado a vitória inglesa, gol do Beckham, sobre o Equador por 1-0. Ontem a Alemanha não tomou conhecimento da Suécia, fez 2-0. Vai enfrentar a Argentina, que ganhou na prorrogação com um gol antológico do Maxi Rodrigues de fora da área de pé esquerdo. E aí a gente vai ouvir o Villeneuve falando com a equipe dele. Beware the brake overheating, keep pushing. O engenheiro dizendo que ele tem um problema do freio tá aquecendo, mas que ele pode continuar acelerando, que não é, por mais que esteja subindo um pouquinho a temperatura, que ele pode continuar andando forte. 6 da tarde tem o Domingão do Faustão. Amanhã a Copa do Mundo nas oitavas de final com Itália e Austrália ao meio-dia. E Suíça e Ucrânia às 4 horas da tarde. E terça, meio-dia, Brasil e Gana. Mais uma vez um país inteiro ligado, torcendo. E você curtindo na Globo tudo que envolve a Copa. Além da bola rolando, 180 profissionais da Globo na Alemanha, mas toda a nossa equipe no Brasil, colocando o país inteiro no ritmo, no clima da Copa 2006. Opa! Olha onde foi o Villeneuve. Levantou as mãos assim, lamentando, correndo em casa, com a presença da mamãe Joana. E Luiz, da mulher, que também se chama Joana, e foi impressionante. Vamos ver se vai ter safety car agora aí.
E foi culpa, na minha opinião, do carro que vinha à frente dele, que saiu um pouquinho da pista, se não me engano. Eu quero voltar a ver a imagem. Jogou um pouquinho de sujeira e essa sujeira fez o Villeneuve perder a aderência e ir de encontro ao muro. Posso estar enganado, quero rever, mas é isso que aparenta. Safety car na pista, 11 voltas do fim. E já não serve mais de vantagem para o Massa, porque todo mundo já parou. Então, se isso tivesse acontecido há 15 voltas atrás, aí sim o Massa teria sido beneficiado. Agora que todo mundo já parou, já não adianta mais. Quase, hein? Olha onde ficou o Villeneuve. Foi impressionante a imagem, né? A gente estava com uma imagem de uma câmera colocada no carro do Villeneuve. Agora a gente está vendo por uma outra câmera como ele foi lá. As últimas 10 voltas, momento de safety car na pista, e aí a repetição da batida exatamente na câmera do carro do Jacques Villeneuve. O Ralf, que estava à frente, atrapalhou e apareceu de novo. Tá na Globo, tá na Copa. Infelizmente não deu para a Costa do Marfim, mas os simpáticos elefantes não vão esquecer o simpático apoio da torcida Nova Skin. Eles vão voltar para casa de tromba erguida. Até eu vi isso em 2010, quase que ia. 2010 tá aí. Beba com moderação. Só o basicão não. O básico de um banco é ter produtos e serviços. O basicão todo mundo faz. Nós queremos fazer diferente. A gente quer ir além do básico. Primeiro a pessoa do cliente, depois o saldo bancário. Não dá mais pra pensar só no basicão, né? Temos que tomar muito cuidado e entender o cliente. Isso é muito importante. Ele não quer que esse crédito se torne um pesadelo. Ganho do meu cliente é ganho pra mim também. Basicão não dá mais. Faça algo de real pela sua vida. Banco Real, fazendo mais que o possível. Vai assistir o jogo onde? Na Paulista? Essa ligação vai sair por menos de R$1 por minuto, o que seria normal se ele não estivesse na Alemanha. Oferta roaming internacional TIM. Por menos de R$1 o minuto, você fala de mais de 155 países para o Brasil. Ligue 0800 741 4141 e compre o pacote até 31 de julho. Mude para TIM. TIM. Viver sem fronteiras. A Petrobras da cultura, do esporte, da responsabilidade social e ambiental, dos grandes desafios. Essa é a Petrobras que acredita no Brasil e no Hexa. Porque quando o assunto é petróleo ou futebol, o Brasil é autossuficiente. Vai meu Brasil, mostra que é capaz. Talento e energia, que é assim que a gente faz. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Brasil, um país de todos. Você precisa mesmo fazer tudo isso? Toda vez que a gente sai de carro? Vectra. Você vai entender quando tiver um. Você que se liga na Globo, voltamos, faltando 9 voltas, o safety car continua na pista no Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, que tem essas posições aí. Alonso, Raikkonen, Schumacher, Fisichella, Felipe Massa é quinto, Trulli sexto, Heidfeld é sétimo, a BMW, Jenson Button com a Honda é o oitavo, são os 8 primeiros. Depois Klein, Coulter, Speed, Weber, Liuzzi, Villeneuve, Sato, Monteiro e você curtindo aí as posições. Já abandonaram Montoya, Rubinho, Montagny, Nico Rosberg e Albers. Bom, agora a gente com o safety car. O Kimi que tinha uma desvantagem em relação ao Alonso de 6,2 segundos. Mas observe nessa imagem atrás do safety car o Alonso e 2 carros entre o Alonso, olha, o Trulli e o Heidfeld. Então ele tem 2 carros à frente dele, o que não vai permitir um ataque exatamente na relargada. Yes, you will. Yes, you will. Do not use first gear. Do not use first gear.
O Coulter perguntando para a equipe se ele vai receber bandeira azul assim que der relargada, porque o Schumacher está atrás dele. A equipe confirmou que ele vai receber bandeira azul, que ele tem que permitir a ultrapassagem. E a equipe também pediu para ele não usar a primeira marcha na relargada. E olha agora o Briatore aí, Luciano e Reginaldo, apontando para os companheiros aquela reação, porque o Ron Dennis teve um momento que estava falando sem parar, né? E o Briatore, safety car vai sair. Aí a informação pra gente. O Briatore tirou até onda agora do Ron Dennis, esse Briatore. Esse é o Briatore, né, Reginaldo? Tá nervoso o Briatore, né? Tá preocupado, né? É, Reginaldo, tá na Globo, tá na Copa. TIM. No exterior, use o Home Internacional TIM. O safety car agora vai pro boxe e nós vamos então para a relargada. Será que o Kimi Raikkonen tem gás para conseguir se livrar imediatamente ali dos carros que estão entre o Alonso e ele para brigar? Será possível? O Alonso faz agora um pedacinho ali mais lento. Button, o Klien, vamos ouvir o Klien que passou ali. The safety car is in this lap. Remember, Button will not be good on the restart, so have a go at him as soon as you can. É interessante, o engenheiro lembrando que a largada vai ser agora nessa volta e que o Button não deve conseguir uma boa relargada. Algum problema que eles devem ter notado durante o final de semana é que o carro da Honda tem problema com o aquecimento de pneu. Então eles estão apostando que o Button vai ter dificuldade e que o Klien deve tentar então atacar o Button nesse momento. Olha o desespero lá do Raikkonen, não pode passar até a linha de chegada. Vem o Alonso, já vai fazer a chicane. E o Raikkonen fica lá atrás, olha, 2 carros entre eles, só pode passar depois da linha agora, só poderia passar ali, mas o Alonso controlou bem, abriu um espação. E vai para mais uma volta o Fernando Alonso, completadas 63 voltas, faltando 7 para o encerramento. E o Ralf Schumacher foi para o boxe. Fisichella tentando abrir espaço ali, o físico que vem na 4ª posição. A STR sai ali do boxe e volta para a pista, olha o Ralf. Fez de tudo hoje. Agora ele parou, fez de tudo, Luciano. Foi eu que evitei até de repetir, né? Mas ele combinou hoje que ele ia fazer de tudo para ficar aparecendo o tempo todo. E deu para ver no replay do acidente do Villeneuve que a culpa foi do Ralf, na verdade, né? Não digo culpa, mas o Ralf saiu um pouquinho na sujeira, jogou sujeira na pista. E o Villeneuve, por estar próximo, perdeu pressão aerodinâmica e juntou com a sujeira, perdeu a aderência e foi no muro. Então, o Ralf conseguiu aprontar bastante coisa, sem dúvida. Schumacher vem aí na 3ª posição. Alonso é o líder, Raikkonen é segundo, Schumacher é terceiro, Fisichella é quarto, Felipe Massa é quinto. Largou em 10º o Felipe Massa. Vai chegando em quinto. Dos que estão na pista, o único que parou uma vez só, o Felipe Massa. O Alonso é o líder e você de carona com o Schumacher. Eles completam mais uma volta. Aí se livrando de mais um retardatário, Schumacher. São 5 carros na mesma volta, até o Massa na mesma volta, até o quinto. Os outros todos estão uma volta de diferença. Aí o Ralf Schumacher tentando explicar. Você imagina o tanto de explicação que ele vai ter que dar hoje. E aí voltamos com o irmão mais velho dele, que é o Michael Schumacher, ou o Michael Schumacher. Até na Alemanha, muita gente hoje já trata o Michael de Michael, né? Porque virou Michael na Europa toda e tal. E é o Schumacher, heptacampeão. O Raikkonen tem 2,276 de vantagem para o Schumacher. Se livra de mais um para tentar se aproximar do Raikkonen nesse finzinho. Foi do Heidfeld agora que ele passou e foi-se embora. Faltando 6 voltas para o encerramento da prova. Domingo que vem, no sábado e no domingo. Aí, às 3 da tarde, o Grande Prêmio dos Estados Unidos. 10ª etapa do Mundial de Fórmula 1. Tanto no sábado como no domingo, você já se acostumou curtindo na Globo. O treino que define as posições e a corrida. Olha o Raikkonen ali. O Trulli entre ele e o Schumacher. O Trulli está uma volta em relação de desvantagem já em relação a eles ali, e ele vai passar também. Diga, Luciano Burti. Dá pra ver que realmente a pista tá muito suja naquele ponto da pista, né, no hairpin. A quantidade de esfarelo de pneu, né, do marbles, daquela sujeira que
atrapalha na aderência, você vê que ali naquela ponta da pista está muito, muito sujo. E acho que até foi um erro da FIA em não pedir para alguém limpar durante o safety car. Ele disse, ó, nesse ponto também onde o Villeneuve bateu, você vê que tem muita sujeira. A FIA podia ter, o Charlie White, né, que é o diretor de prova, podia ter pedido para os comissários entrarem na pista para limpar um pouquinho durante o safety car, porque não havia o perigo. Então, alguns pilotos podem até reclamar isso ao final da prova. Fim de semana que vem, Grande Prêmio dos Estados Unidos, também no mesmo horário do Grande Prêmio do Canadá, 2 da tarde. E ali foi a RBR ali do lado esquerdo. Aí essa é uma STR. Você viu que ele foi naquele ponto de sujeira e acabou perdendo várias posições. Então é isso que eu dizia. O carro, a partir do momento que ele pisa ali naquela sujeira, para voltar a ter controle é muito difícil. O Coulthard e o Speed. O Coulthard da RBR e o Speed da STR passando aí. Aí o David Coulthard. O Coulthard está na 9ª posição. À frente dele o Jenson Button. O primeiro na zona de pontuação. Mas tem 2,5 segundos de vantagem em relação ao David Coulthard. E o Speed que está atrás dele. Com a STR 10º. O americano Scott Speed. Veja que o Coulthard que está à frente tem meio segundo de vantagem. Aí você vê o Jenson Button. O Fisichella ali. E o Felipe Massa passando um pouquinho mais atrás. O Fisichella que está exatamente na pista, uma posição atrás do Fisichella. Fisichella que tem 2,7 de vantagem para o Massa. Olha o Fisichella aí e o Massa ali atrás, olha. Mas 3 carros entre eles. O que sem dúvida atrapalha muito essa altura, a 4 voltas do fim, para qualquer tentativa ali do Felipe Massa sobre o Fisichella. Não bastasse a diferença da Renault para a Ferrari. E tem uma briga aí entre o Coulthard e o Button pela 8ª posição, olha aí. O Jenson Button, a gente com a câmera colocada no carro dele, e o Coulthard ali tentando chegar na 8ª. O Coulthard que largou em último, né? O Coulthard trocou de motor, acabou largando em último, tentando chegar na zona de pontuação. Esse aí, o David Coulthard. Coulthard que já venceu 13 vezes na carreira. E o Coulthard virou 1:19.0 e o Button 1:21.1. Vamos ouvir o Coulthard. Okay, mate, let's get Jensen, let's have it. O engenheiro pedindo pra ele ir pra cima do Button, né? Falando assim, vamos conseguir passar o Button, vamos embora. Vale um pontinho, é legal. Ia largar em último, chegar na zona de pontuação. Daqui a pouco, Galvão Bueno, Falcão, Arnaldo, Portugal e Holanda na Copa 2006 para você. Alonso segue firme na liderança com 4,2 de vantagem para o Kimi Raikkonen. Alonso que vai se aproximando da 14ª vitória. Ele vem fazendo pole vitória sempre com o mesmo número. Fez a 14ª pole e agora vai o Coulthard. Olha o Coulthard. Ele e o Button, lado a lado. Vamos curtir. Jenson Button aqui. A câmera no carro do Button. O David Coulthard tentando a ultrapassagem. Vai para a freada e vai-se embora o David Coulthard. E quase que a STR do Speed veio junto. E você viu, Luiz, que foi justamente naquele ponto do hairpin que está muito sujo. O Button errou um pouquinho a trajetória, colocou a roda na sujeira e acabou perdendo a posição para o Coulthard. Então aquilo realmente atrapalha demais se você cometer um erro. Bom, Reginaldo Leme, finzinho de corrida, Alonso, Raikkonen e o Massa chegando em 5º. Do ponto de vista do Massa, valeu essa estratégia de uma parada só, Reginaldo? Valeu. Ele poderia até ter se dado melhor, não fosse o tráfego na pista, mas valeu. De qualquer forma, ele está aí em 5º. E o Schumacher, que teve que mudar a estratégia, está em 3º, mas o Schumacher mudou a estratégia porque estava com o carro muito mais rápido o tempo todo do que o Massa. É um resultado razoável do Massa, que está precisando marcar pontos, né? Está precisando marcar pontos no campeonato. E foi um piloto que, pelo menos, tendo a dificuldade de andar sempre com o carro mais pesado, ele não errou, como quase todos os outros erraram, numa curva, numa pista em que tem que haver um extremo cuidado na freada, principalmente, como várias vezes a gente já levantou aqui, principalmente o Luciano, principalmente depois da metade da corrida, onde fica todo aquele resto de borracha imediatamente após o traçado. Quer dizer, é o traçado milimetricamente escolhido. Schumacher em 2º,
A gente tá tendo a imagem agora recuperada. Olha lá o Kimi perdeu o carro ali na sujeira e o Schumacher passou. O Schumacher é segundo. Tudo aconteceu com o Kimi hoje, nos 2 pitstops e agora na volta final. O Schumacher é da segunda posição. Nós vimos, repito, na imagem recuperada, na repetição, né, na ultrapassagem do Schumacher, na geração lá da TV canadense. E o Schumacher ali, você viu que o Alonso passou, o Schumacher vem em segundo. Schumacher que largou em quinto, 3 segundos a vantagem, mas é volta final. Aí o Alonso com todo cuidado, com toda a sujeira que dá pra você perceber aí, olha a sujeira na pista. Sai um pouquinho do traçado, pode perder o carro. Aí vem o espanhol Fernando Alonso, aos 24 anos o campeão do mundo. Na última volta para buscar mais uma vitória na carreira, trazendo com ele o Schumacher, para o campeonato continuar aberto. Aí vem o Fernando Alonso, vamos com ele. Fernando Alonso aponta na reta. Aí vem Fernando Alonso, vitória da Espanha no Grande Prêmio do Canadá. Schumacher em segundo. Fernando Alonso, 14ª vitória na carreira. Kimi Raikkonen, o homem que é inteiro de gelo, inclusive os pés, chegando em terceiro. Vamos para o complemento com Fisichella em quarto. Felipe Massa passando em quinto. O Massa que largou em 10º, chegando em quinto. O Coulthard conseguiu completar em 8º, Heidfeld em 7º, Coulthard em 8º. 14ª vitória de Fernando Alonso. Situação do campeonato: Alonso vai a 84, Schumacher a 59. O Raikkonen tem 39, Fisichella 37, Massa 28. E o Montoya com 26 pontos. E o aplauso do público, o reconhecimento do torcedor canadense a Fernando Alonso, que não tem mais dedos, né? As vitórias não cabem mais a lá. Por isso ele faz assim. Vamos ouvir. Abbiamo vinto anche qua, bravissimo, molto bravo. É, o Briatore já não tem mais adjetivos. Interessante que eles falam o Alonso é espanhol, mas como ele teve uma carreira muito forte no kart e corria em equipes italianas, ele fala muito bem o italiano. Então você pode ver que o Briatore conversa com o Alonso italiano e o Alonso respondeu em inglês, perguntando o que aconteceu com o Raikkonen. A batida do Sato, a gente viu, inclusive, essa é uma imagem também, uma repetição, né? A gente viu na passagem do Schumacher por aquele trecho, estava lá o carro do Sato parado ali à direita, exatamente na última volta. E o momento da chegada do Fernando Alonso, Reginaldo Leme, 84-59 agora no campeonato. É a 4ª vitória seguida do Alonso e abre 25 pontos no campeonato. Claro que não é um dia completamente feliz para ele, porque essa informação de que ele recebeu na última volta de que o Schumacher tinha passado o Kimi Raikkonen o preocupou bastante. Ele até perguntou o que tinha acontecido com o Kimi. Muito obrigado ao Reginaldo, ao Luciano Burti, ao Carlos Gil. Alonso venceu com Schumacher em segundo, Raikkonen em terceiro, Fisichella quarto, Felipe Massa na 5ª posição. Próximo encontro com a Fórmula 1, fim de semana que vem, o Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, ainda mais decisivo para o Michael Schumacher, especialmente, já que o Alonso vai sobrando na turma. Mais uma vitória de Fernando Alonso, a 14ª na carreira. O campeonato mundial de Fórmula 1, que tem, portanto, o Fernando Alonso somando mais 10 pontos e vai a 84 pontos. O Fernando Alonso que vem chegando ali, trazendo com ele o Schumacher e o Raikkonen, os 3 que estão no pódio desta corrida. Aí você vê a confirmação do campeonato: Alonso com 84, Schumacher com 59, Raikkonen 39, Fisichella 37 e o Massa ganhando uma posição, inclusive. Momento da ultrapassagem do Schumacher. O Raikkonen perdeu ali exatamente na parte suja, lá no grampo, no hairpin, né? E aí não teve jeito, o Schumacher ganhou na última volta essa posição. Olha ali, mais uma vez, a ultrapassagem do Schumacher, depois que o Raikkonen acabou pegando a parte suja da pista, escorregou e permitiu a ultrapassagem do Schumacher. Aí Fernando Alonso, o espanhol, vencedor do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Já já, Copa do Mundo, Galvão Bueno, com Falcão, com Arnaldo para Portugal e Holanda. Tá na Globo, tá na Copa. Fórmula 1 2006, oferecimento Nova Skin com o Brasil e a Costa do Marfim.
Banco Real, fazendo mais que o possível. TIM, no exterior use o Home Internacional TIM. Petrobras, a gasolina da equipe Williams de Fórmula 1.